Capítulo 4. Maus pensamentos. Subtítulo: Levando os pensamentos cativos. Não devemos aceitar algo só porque o ouvimos em nossa cabeça. Há um velho ditado sobre os pensamentos que é bastante verdadeiro. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas não precisa deixá-lo fazer um ninho em seu cabelo. A Bíblia nos ensina a levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 5. Como podemos levar os pensamentos cativos e torná-los obedientes a Cristo de maneira prática? Devemos começar fazendo duas distinções. Primeiro, devemos começar com nossa verdadeira identidade para que possamos permanecer em nossa autoridade em Cristo. Em segundo lugar, devemos diferenciar entre dentro e fora para saber se estamos lidando com a carne ou espírito maligno. Primeiro, faça uma distinção. Não sou eu. Comece do lugar da nova criação, você sendo infundida em Cristo. Faça uma distinção entre a nova criação e os pensamentos e impressões que o mundo, a carne ou o diabo querem impor a você. A nova criação ama a Deus e ama a sua palavra. A nova criação sempre concorda com Deus. Nossa verdadeira identidade é a pessoa que Deus nos criou para ser, uma nova criação em Cristo. Paulo disse: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Um cristão nascido de novo é mais do que um vencedor. Veja Romanos 8,37. Devemos começar daquele lugar de vitória. Se ouvirmos um pensamento que não soa como a nova criação, não devemos aceitá-lo. Não importa se um pensamento negativo vem de nós ou do diabo. Se não é algo que Deus diria, não aceite. Uma jovem emocionalmente expressiva, chamada Reni, começou a frequentar a nossa igreja. Não seria um exagero dizer que nunca conhecemos ninguém que fez uma chamada de altar tão emocionante como ela fez em sua primeira visita. Mais tarde, ela nos contou que havia sido convidada a deixar as igrejas no passado por causa de seu comportamento histérico. Primeiro, dissemos a ela que não era necessário dar às emoções a expressão mais completa possível. Embora seja necessário sentir a emoção um pouco para apresentá-la a Cristo interior. Reni se acalmou por um momento. Então ela começou a soluçar novamente e disse: estou ouvindo na minha cabeça que se eu começar a vir para esta igreja, eu vou destruí-la. Garantimos a ela que o pensamento não vinha de Deus. Em seguida, dissemos a Reni para renunciar a esse pensamento e demos a ela alguns trabalhos de casa para a semana seguinte. Dissemos: durante a próxima semana, sempre que você ouvir um pensamento que não soe como algo que Deus diria, não nos importamos se você o está dizendo ou se o diabo está falando. Renuncie ao pensamento em vez de possuí-lo.
Dissemos a ela para se identificar com a nova criação em Cristo e dizer: não sou eu. Na semana seguinte, ela estava notavelmente mudada e fez rápido progresso espiritual e emocional a partir de então. Segundo, faça uma distinção dentro ou fora. A segunda distinção que devemos fazer é diferenciar entre a carne e a influência demoníaca. A menos que discernamos o que precisa ser santificado e o que requer libertação, lutaremos contra a confusão. É vital saber a origem do que nos aflige. Não podemos expulsar a carne e não podemos santificar um demônio. Uma vez que entendamos a fonte, podemos nos render a Cristo interior para curar feridas emocionais por meio da santificação e ser libertos da opressão demoníaca por meio da autoridade do cristão. Verifique por dentro. Quando sentimos opressão, devemos primeiro verificar dentro de nós, em nossa barriga. Sentimos nossas emoções dentro de nós. Reconhecemos o envolvimento demoníaco por aquilo que sentimos fora de nós. Quando sentimos uma emoção negativa interior, devemos sempre lidar com nossas emoções primeiro por meio do perdão. Ore primeiro, sinta, perdoe. Não podemos resistir a menos que primeiro tenhamos paz. Subtítulo: A paz é o lugar de poder. Verifique lá fora. Quando temos paz, mas percebemos a opressão externa, a pressão é externa. Assim que temos paz, estamos nos submetendo, nos rendendo a Deus. Agora temos autoridade espiritual e força para resistir. Nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo e ele tem que fugir. Ver Tiago 4, versículo 7. Já temos a vitória quando estamos no lugar de paz. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Renda-se ou submeta-se a Cristo interiormente, fique em paz e resista à opressão externa. Diga ao espírito opressor: eu ouço você batendo, mas você não pode entrar. A paz sobrenatural protegerá nosso coração e nossa mente. Ver Filipenses 4, versículo 7. Não se surpreenda se a opressão externa não ceder imediatamente, embora geralmente sim. Tem que ir, mais cedo ou mais tarde. Quando ficamos em paz e nos recusamos a ceder a qualquer coisa negativa na atmosfera, construímos uma força espiritual. Quer vá instantaneamente ou demore um pouco, nós vencemos. No primeiro ano em que Denis e eu, Jane, nos casamos, tive muitos problemas de medo com os quais lidamos um por um. Quando o medo se manifestava, a princípio geralmente o sentia tanto por dentro quanto por fora. Cada vez que senti medo, perguntei a Deus: de onde veio isso? O Senhor então me mostrou uma situação do meu passado em que cedi ao medo. Às vezes, ele apontava um problema atual com o qual eu estava preocupada. Cada vez lidei com o medo por meio do perdão até sentir a paz. Depois de obter muita vitória sobre o medo, fui testada. Várias vezes acordei durante a noite e senti o medo no quarto. Primeiro, verifiquei dentro de mim para ver se sentia a paz. Quando soube que estava em paz,
me rendi ainda mais a Cristo interiormente e ignorei o medo na atmosfera ao meu redor. Ao fazer isso, eu resisti com sucesso à opressão e não cedi. A presença de Deus aumentou. A atmosfera de medo se dissipou e eu caí no sono. Subtítulo: Duas categorias de pensamentos. Primeiro, distrações simples. Quando perdemos nossa paz devido a uma distração leve ou preocupação passageira, devemos renunciar silenciosamente ou em voz alta e entregá-la nas mãos de Deus até que sintamos paz novamente. Damos os pensamentos a Deus. Nosso foco está nele em vez do pensamento intrusivo. Veja 2 Coríntios 10, versículo 5. Damos poder àquilo a que damos atenção. 2. Fortalezas mentais. Na maioria das vezes, as feridas emocionais não têm uma mentira ou fortaleza mental ligada a elas. No entanto, quando uma mentira é acreditada, ela impede que a verdade seja recebida. A verdade ricocheteia na fortaleza como a água em uma torre de pedra. Por exemplo, uma pessoa pode dizer: eu sei que a Bíblia diz que Deus me ama, mas essa palavra "mas" é uma indicação segura de que uma fortaleza mental está impedindo a pessoa de receber a verdade assim como ela é. Para demolir uma fortaleza mental, devemos começar lidando com a emoção que a fortalece. As mentiras chegam na hora do ferimento emocional. A presença de uma emoção negativa lhe dá poder. O perdão substitui a dor pela paz sobrenatural. Quando temos paz, temos autoridade para desalojar a mentira. Então a verdade pode surgir de nosso espírito e ser escrita em nosso coração. Podemos ouvir a voz de Deus, mas também podemos ouvir outras vozes, como o mundo, o passado, a carne e o diabo. As vozes têm duas faixas através das quais nos influenciam. Uma trilha é a linha de comunicação, a audição, e a outra é a linha de autoridade. Não podemos silenciar todas as diferentes vozes, mas podemos quebrar seu poder em nossa vida. Em outras palavras, o perdão remove o poder, mas não a linha de comunicação. Mesmo que ainda possamos ouvir uma voz, quando ela não tem autoridade ou poder, podemos e devemos ignorá-la. Não podemos parar a comunicação, mas o perdão remove seu poder. Um indivíduo pode vir a acreditar que uma mentira é sua identidade se tiver convivido com ela por um longo tempo. Eles também podem apontar para evidências históricas que fortaleceram a mentira. Por exemplo, uma pessoa que pode ouvir o pensamento "eu sou um fracasso" e argumentar que é verdade porque eles podem se lembrar de casos específicos de fracasso em sua vida. O comportamento não determina a identidade. O desempenho anterior é o que fizemos, não
quem somos. Podemos falhar de vez em quando, mas isso não torna o fracasso a nossa identidade. Aqui estão alguns exemplos de fortalezas mentais. Eu sou indigno. O que Deus diz? Não consigo fazer nada direito. O que Deus disse? Eu nunca pertenço. O que Deus diz? Eu sou uma bagunça sem esperança. O que Deus disse? Eu tenho que estar no controle. O que Deus diz? Subtítulo: Testando pensamentos. Há 3 testes que devemos aplicar à nossa vida de pensamento. Primeiro, teste o pensamento pelo Espírito. Quando Deus fala conosco, sua natureza está nas suas palavras. Se o pensamento tiver qualquer outra natureza, não o aceite. Uma palavra de Deus, mesmo uma palavra corretiva, tem todo o amor do céu por trás dela, dentro dela. Você pode sentir o amor de Deus com o pensamento? Se o pensamento parece condenatório, acusatório ou intrusivo, não é Deus. Em segundo lugar, teste o pensamento pelas palavras. O pensamento concorda com a Bíblia? Deus nunca discorda de sua palavra escrita. Parece algo que Deus diria? Não importa se você está dizendo ou se o inimigo está dizendo, se não é Deus, não aceite. Finalmente, teste o pensamento do fruto. Parece fruto do Espírito? Deus nos corrige para nos colocar de volta no curso com Ele, não para nos fazer sentir condenados. Se agíssemos com base no pensamento, que fruto Ele produziria? Tudo o que vem de Deus produz bons frutos. Derrubando fortalezas para lidar com uma fortaleza mental, sempre comece com a emoção por meio do perdão. Quando não temos a paz, não temos autoridade espiritual. Estamos operando fora de um reino errado. Quando temos paz, estamos no lugar de um poder sobrenatural que pode derrotar qualquer mentira. E estamos no reino de Deus. Subtítulo: Prática. Comece com o perdão primeiro. Qual é a primeira pessoa ou situação que vem à mente? Uma imagem ou memória? Sentir. Sinta a sensação. Permita-se sentir. Que emoção você sente quando imagina essa pessoa ou situação? Cada pensamento tem uma emoção correspondente. Perdoe. Renda-se a Cristo, o perdoador interior, e permita que um rio de perdão flua da barriga até que a emoção mude para a paz. Se você está se perdoando, receba o perdão de Cristo em você. Permita que o perdão flua para os outros. Se você está zangado ou desapontado com Deus, perdoe-o. Se você está chateado consigo mesmo, ceda e receba o perdão de Cristo interiormente. Assim que tivermos paz, o próximo passo é renunciar à mentira e deixar que o Senhor a substitua pela verdade. Prática. Remova o fato forte. Depois de perdoar e obter a paz, se houver mentira, renuncie a ela em voz alta. Em seguida, peça ao Senhor a verdade, o fato bíblico, e receba-o. As mentiras sempre aparecem na hora da ferida emocional.
Quando perdoamos e obtemos a paz, estamos no lugar de poder com a autoridade espiritual para desalojar toda mentira. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.